Capítulo 3 de Deuteronômio, vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Não somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Até aqui podem sentar. Irmãos, preste atenção nisso. Deus não exige muito de nós. Observe que Deus não exige muito de nós. Ele nos dá muito e exige muito pouco. E às vezes, o pouco que Deus requer de nós, nós achamos difícil dar para Ele. Então olha só a expressão de Moisés, quando ele escreveu: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso é muito. Por que nós achamos tanta dificuldade de dar ao Senhor o nosso coração, a nossa emoção, nosso sentimento? Porque nos é tão difícil nos apresentar a Deus espontaneamente e com a alma inteira. Por que será, pastor? Por que será, igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos muito envolvidos com a nossa própria vida. Nós estamos muito preocupados com o nosso bem-estar. Nós estamos muito envolvidos com as coisas que queremos, com aquilo que pretendemos alcançar. Nosso coração está muito ocupado para nós lembrarmos de honrar o Senhor com todo o nosso coração. E aí, por causa disso, nós perdemos uma grande oportunidade. Sabe qual é? A oportunidade de dar a Deus o nosso melhor. Olhem para a Bíblia e vejam
as pessoas que decidiram dar o melhor para Deus. O que é que você lembra acerca de Caim? Quando fala de Caim, você lembra de quê? Hein? De um assassino. E quando eu falo de Abel, o que é que você lembra? Do sacrifício melhor. Não é assim? Quando eu falo de Jacó, o que é que vem à sua mente? De alguém que conseguiu vencer os seus problemas e se transformar num filho de Israel, no Israel. E quando eu falo de Saul, o que é que você lembra? De alguém que não conseguiu controlar a sua própria natureza e perder a bênção de Deus. Quando eu falo de Davi, o que é que você lembra? Do maior rei que Israel teve, o homem segundo o coração de Deus, o homem que saía na batalha e voltava vencedor. E quando eu falo de Saul, você lembra de quê? De um homem que foi rejeitado por Deus. E aí nós vamos correr a Bíblia e vamos ver muitos exemplos. Sabe por quê? Deus começou a minha história. Ele escreveu o começo. Ele escreveu o começo da sua história. Ele só escreve o começo. Mas sabe quem é que vai escrever o final? Você. Nenhum de nós pode modificar o seu passado. Você pode modificar o seu passado? Não, não pode. Mas você pode construir o seu futuro. Você pode construir o seu futuro. Você não pode mexer naquilo que você já fez. Porque o passado é intocável. Não dá para voltar. Mas você pode se comportar de maneira que o seu futuro vai ser brilhante. Aleluia. As decisões que eu tomo hoje serão um reflexo da vida que eu vou viver depois. E guarde isso. Os frutos da minha semente só eu colherei. A minha lavoura é só minha. Então, seja o que eu estiver plantando, só eu colherei. Então, eu não faço o meu futuro daqui a 10 anos, eu faço hoje. Não é o que está escrito aqui na Bíblia? Que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus quer? Às vezes nós estamos tão concentrados no que nós queremos, no que nós pretendemos. Alguns pregadores da atualidade nos levam ao êxtase de querer, de dominar, de poder, e esquecem de nos ensinar a ser. O ter e o poder se tornou mais importante nos nossos dias do que ser. Mas o texto bíblico não nos deixa fugir, porque tudo que está aqui é ser. Esse temer é ser temente, amar é ser amoroso, obedecer é ser obediente. Deus nunca exigiu que tenhamos alguma coisa, mas sempre disse que temos que ser algo. Então, são as nossas escolhas que determinarão o que nós faremos. E você me diz, mas pastor, o que eu faço? O ser soberano, todo-poderoso, Rei da glória e Senhor, nosso Deus, que não depende de nada de ninguém, às vezes Ele não interfere na minha e na sua vida, porque Ele nos respeita como filhos, Ele nos respeita como verdadeiros cidadãos dos céus. Deus até deixa, porque Ele nos respeita. Ele não viola o nosso espaço, a não ser que nós o convidemos para fazer parte do nosso viver e dirigir a nossa vida. E como Moisés continuou dizendo, ele disse o seguinte: para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Ser um guardador, um conservador dos estatutos de Deus. Vamos mirar, vamos olhar para dentro de nós e vamos ver como nós estamos.